Ter um bichinho de estimação é muito legal, mas você sabia que a relação entre o homem e os animais vai além disso? Eles podem ser coparticipantes na cura de muitas doenças. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o Ed Carlos Freitas, que é psicólogo do Centro de Reabilitação e também ele é ecoterapeuta e sinoterapeuta. Tudo bem, Ed Carlos? Tudo jóia. Fala pra gente o que significam esses termos aí meio complicados. Bom, a ecoterapia, né, ela é uma técnica que você utiliza o cavalo, né, como instrumento na reabilitação de pessoas com deficiências, sejam elas deficiências físicas ou psicológicas. E na terapia com animais a gente utiliza os cães como coterapeutas na reabilitação. Então a gente fala que ele não é um cachorro, ele é um coterapeuta, né? Então a gente utiliza esses animais aí. Eu digo nem sempre que a gente utiliza esses animais, mas eles são uns parceiros, porque a gente trabalha junto nesse processo de reabilitação. Eu tive a oportunidade de ver esse trabalho, né? Muita gente aqui na região conhece o trabalho que é feito lá no Centro de Reabilitação. Você como responsável, né, que participa lá, somente os cavalos e os cães, eles participam desse processo? Sim, hoje nós trabalhamos no Centro de Reabilitação com a terapia assistida por animais. Nós temos os cavalos, nós temos gatos e os cães. São esses animais que nos auxiliam hoje no tratamento, né, de quem necessita de um trabalho específico para a reabilitação. E como é que são essas terapias, Ed Carlos? Existem modalidades diferentes? Existe sim. Por exemplo, na terapia assistida por animais, nós temos 3 modalidades. Nós temos a terapia assistida por animais em si, onde você tem um objetivo específico de reabilitação. Você tem a atividade assistida por animais, onde você vai trabalhar de forma recreativa, não com objetivo específico para reabilitação, mas de trazer um momento lúdico para aquele paciente, né? E a gente também tem a educação assistida por animais, que é onde o profissional da educação ele vai dar um enfoque, né, nas dificuldades da aprendizagem, tendo o cão como um coterapeuta nesse processo de reabilitação. E quais pacientes eles podem ser beneficiados por essas terapias? Bom, hoje nós sabemos que qualquer paciente ele pode participar da terapia assistida por animais. Qualquer pessoa que tem uma necessidade de reabilitação física, uma pessoa que tem um diagnóstico médico, ou uma pessoa que tem uma necessidade talvez psicológica para ser desenvolvida. Nós trabalhamos muito hoje com pessoas que têm ansiedade, que é uma coisa que tem afetado muitas pessoas atualmente, sintomas depressivos, né, talvez até dificuldade de insônia também. Então, às vezes, nós trabalhamos até mesmo como forma de prevenção. Nós utilizamos a terapia assistida por animais de forma preventiva com aquele paciente ou aquela pessoa que queira fazer parte do trabalho. E como que acontece esse processo? Assim, eu queria saber mais detalhadamente, né? Porque a gente vê como que tendo um animal de estimação em casa, às vezes a gente não percebe no dia a dia, assim, de forma prática. Mas isso influencia na vida da gente diretamente, né? Às vezes a gente tá triste, vai lá, brinca com o bichinho. E como que isso, de forma terapêutica, influencia nos tratamentos? Bom, isso que você falou é muito interessante, porque nós, principalmente nós psicólogos, o que a gente mais percebe é a facilidade que o animal tem de fazer vínculo com nós seres humanos. Então, o vínculo é uma coisa muito importante para todo mundo. E o animal ele consegue passar para a gente essa segurança. Por exemplo, o cavalo, ele é um animal muito forte, um animal extremamente forte e ao mesmo tempo muito sensível. Então, é um animal que consegue sentir você, né? O cachorro também tem essa sensibilidade e passa para a gente essa sensação de confiança. Você imagina um animal, por exemplo, um cavalo que pesa 400 quilos, né? Você consegue montar nesse animal, consegue dominar esse animal, isso passa para o ser humano uma sensação de potencialidade, uma sensação de empoderamento, de confiança, de autonomia. Então isso faz automaticamente que você consiga realizar suas tarefas diárias de forma mais fácil e mais E tranquila. muitas vezes as terapias são feitas com crianças, né? Então é assim, Exatamente. é um contraponto, né? Um animal tão grande e uma criança tão pequena, né? Exatamente. O cavalo, tá, enquanto com os cães, eles conseguem fazer essa aproximação. Então, outro dia mesmo, uma mãe estava conversando comigo, porque a criança estava com muita dificuldade na escola e ela começou a participar da ecoterapia. Então, quando ela chegou na escola, ela tinha vários amiguinhos ali que faziam jiu-jitsu, que faziam taekwondo, mas ela era a única da sala que fazia a ecoterapia. Então, isso gerou naquela criança uma autoestima tão grande que ela se sentia assim, empoderada e começou assim, a se desempenhar mais e ter um desempenho melhor dentro da escola. Então, a gente vê como que o animal é importante no dia a dia da criança. Ed Carlos, qual que seria o público-alvo da ecoterapia e da pet terapia e quais que são os benefícios das duas? Então, o público-alvo da terapia assistida por animais ele é bem amplo, né? Nós trabalhamos hoje, como eu já falei, tanto com as necessidades físicas, né, quanto as pessoas que têm uma necessidade psicológica ou social ou qualquer tipo de alteração
né, que haja necessidade de um processo de reabilitação. Então, nós temos hoje um público-alvo, por exemplo, nós temos pessoas com síndrome de Down, né, nós temos hoje um grande público de crianças com transtorno do espectro autista, pessoas que têm TDAH, paralisia cerebral, depressão, ansiedade, insônia, transtornos psiquiátricos, desordens neurológicas, ortopédicas. Todas essas demandas, elas podem sim, né, ser reabilitadas com a terapia assistida por animais. E quais que são os benefícios psicológicos, físicos, né, e até motores também, para quem está fazendo, para quem faz as terapias? Bom, os benefícios, como a gente já falou, são inúmeros, tanto a nível físico, né, como a nível psicológico. E nessa relação a gente pode dizer que existem benefícios para os animais também? Com certeza. Aqui no Centro de Reabilitação, né, do Centro Universitário de Caratinga, nós temos um projeto, né, que nós chamamos aqui o Patos que Curam. É um projeto social, porque nós resgatamos os animais de rua. Então, todos os nossos animais lá, os cães e os gatos, eles foram resgatados. Então, eles eram vítimas de maus tratos. Esse cão, ele vai para o centro de reabilitação, ele tem um cuidado com os profissionais da veterinária. Esse cão, ele é castrado, ele é vermifugado, ele é treinado e depois ele é inserido, né, para ser um cão-terapeuta ali nas atividades. Então, ele deixa de ser um cão de rua e passa a ser um cão-terapeuta. Então, você vê como que esse cão, né, ele sofreu muito na sua vida, tem um cão que passou por vários traumas e agora ele ajuda as crianças que têm uma necessidade de reabilitação. Então, você vê que é um projeto extremamente benéfico para o animal, né, porque ele é cuidado e agora ele passa a ser um cão doutor, né, que vai alegrar a vida de muitas pessoas. Você está falando da questão deles passarem por um treinamento, tanto os cachorros, os gatos, como os cavalos, para eles participarem dessa terapia, eles precisam passar por um treinamento específico? Sim, na verdade, sim. Por exemplo, o cão, para ele trabalhar como cão-terapeuta, ele tem que ter um perfil, né? Não é qualquer cão que pode participar dessas atividades. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam assim, o meu cão, ele pode ser um cão-terapeuta, né? Qual que é o cão ideal? Poderia fazer terapia em casa? Existe uma raça específica? Na verdade, não existe uma raça específica para trabalhar com a pet terapia. Nós temos hoje que o cão, ele precisa ter um comportamento específico. Ele precisa ser um cão, primeiramente, saudável, ele precisa gostar do que faz, né? Ele precisa se interagir, ele não reagir a estímulo. Então, se alguém, por exemplo, acontecer de puxar a orelha ou pisar na pata do cão, ele não vai morder de forma nenhuma. Então, você tem que garantir a segurança do paciente. Uhum. Né? Mas, assim, o cão, quando você observa que ele tem um perfil, ele recebe um treinamento para a gente moldar já essas qualidades que o animal apresenta. Na ecoterapia também nós temos um equitador, né? A equipe básica da ecoterapia ele é um psicólogo, um fisioterapeuta, um equitador. Então, esse profissional ele vai treinar o cavalo para ele ser um cavalo de ecoterapia. Então, todos os animais ele tem um treinamento específico para a gente garantir um serviço de qualidade e eficiência. Uma coisa que eu achei interessante, Ed Carlos, que eu li, é que outras atividades, além, né, dessas atividades bem específicas mesmo do tratamento, mas, por exemplo, alimentar os animais, pentear o pelo do animal, até esse processo influencia no tratamento dos pacientes. Isso é verdade? Exatamente. Como eu falei, a terapia assistida por animais não é só brincar com o cachorro ou andar de cavalo. Todas as atividades que nós realizamos, ela tem um objetivo específico, né? Então, o paciente, quando ele dá entrada, né, para o atendimento, ele passa por uma avaliação. Esse paciente ele vai ser avaliado por uma equipe multi. Então, todas as dificuldades do paciente elas serão relatadas e a gente vai fazer um planejamento estratégico de intervenção com aquele paciente. Então, por exemplo, se a pessoa tem déficit de atenção, como que eu posso trabalhar essa dificuldade dessa pessoa junto com o animal? Então, por exemplo, como você falou, a criança tem uma dificuldade motora, então nós vamos pentear o pelo do cão, nós vamos passear com o cão, vamos fazer uma atividade envolvendo o cão. Todas as atividades, né, tanto na eco como na pet, ela tem um objetivo específico e ela é planejada com antecedência. E os resultados dessas terapias, eles são mais expressivos do que de terapias, por exemplo, convencionais, que seriam da fisioterapia em ambiente fechado? Com certeza. Como nós sabemos, a terapia assistida por animais ela é vista como uma atividade complementar, que complementa aquilo, né, que é realizado dentro de um consultório clínico, por exemplo. Mas nós sabemos que ela tem um resultado tão impressionante quanto uma terapia convencional. Por quê? Quando você trabalha em um ambiente aberto, você tem um cão, você tem um cavalo, você sai daquela rotina. Então a criança, o adulto ou o idoso, ela recebe a intervenção de uma forma mais lúdica, mais dinâmica. Você tira aquela visão assim, de um profissional de jaleco, que passando aquela impressão às vezes até ruim para algumas crianças. Então você vai para um ambiente aberto, você trabalha sempre com o lúdico,
né, com aquele acolhimento humanizado. Então você consegue fazer esse processo terapêutico mais fácil e mais rápido. E o benefício já inicia na primeira sessão. Muito bem, Ed Carlos. Antes da gente terminar, eu queria que você deixasse um recado para quem está em casa, ficou curioso com o trabalho que é feito lá no Centro de Reabilitação e quiser ir lá conhecer. Então, pessoal, quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a terapia assistida por animais, pode entrar em contato conosco. Nós vamos marcar para você fazer uma visita, será muito bem recebido. O Centro de Reabilitação está de portas abertas, né? E quem sabe de alguém que precisa de um trabalho, um serviço especializado de reabilitação, né, pode procurar um médico e com encaminhamento ele vai ser atendido lá no Centro de Reabilitação. Isso mesmo. Obrigada, Ed Carlos, pela sua participação. Eu que agradeço. Eu adoro falar sobre animais. Espero que você volte para a gente conversar um pouquinho mais. Com certeza. E o Saúde em Dia dessa semana fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso assunto, falar um pouquinho sobre os animais aí que são tão bons para a nossa saúde, não é mesmo? Até semana que vem. Tchau!